Hoje eu quero conversar com vocês sobre o desafio de ser mais relevante. Nossa igreja está completando 16 anos e a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer no dia que nós comemoramos o aniversário da nossa igreja é essa: o desafio de sermos uma comunidade mais relevante, sermos uma igreja mais relevante, tá? Antes da gente entrar na pregação, eu queria deixar para vocês algumas informações a respeito da nossa igreja, bem rapidinho. Primeiro, essa é a logo e o nome da nossa comunidade, tá? A nossa igreja é uma igreja presbiteriana, nós pertencemos à Igreja Presbiteriana do Brasil, tá? E a nossa igreja é a segunda igreja presbiteriana do Brasil em Cambé. Nós temos uma congregação também no Jardim Ana Rosa, a congregação Refúgio, e a nossa igreja pertence ao Presbitério Grande Londrina, que é um presbitério que tem aqui na região, do qual eu estou como presidente. Faz 7 anos que eu estou como presidente ali, do nosso presbitério, tá? Esse é o nome da nossa igreja, Igreja Presbiteriana, Comunidade Vida Nova, tá? E a nossa logo, a nossa marca de igreja é essa daqui. É uma cruz com essas setas em volta, tá? Essas 3 setas, elas têm um significado, baseado lá em Esdras 7:10, que Esdras se dispôs o coração para aprender, viver e ensinar a palavra de Deus. Então, essa cruz significa o Evangelho, o reino de Deus, significa a graça de Deus, e essas 3 setas significa que nós estamos aprendendo, vivendo e ensinando, aprendendo, vivendo e ensinando. E é uma coisa que nós vamos fazer durante toda a nossa jornada aqui nessa terra: aprender, viver e ensinar o reino de Deus, tá bom? Então esse é o significado da nossa igreja. A nossa igreja tem um tema, cada ano nós temos um tema. Esse ano o tema da nossa igreja é graça, tá? Graça é favor imerecido. É Deus nos dando aquilo que nós não merecemos e nunca vamos merecer. É Deus fazendo por nós aquilo que nós não merecemos e nunca vamos merecer. Então o que é graça? É Deus dando e fazendo o que nós não merecemos e nunca vamos merecer, tá? Esse ano é o ano da graça. O dia do aniversário da nossa igreja é 11 de março, tá? Foi agora no dia 11 de março. A nossa igreja, ela nasceu no dia 11 de março do ano 2000, tá? Então a nossa igreja está completando hoje 16 anos. Essas informações que eu queria deixar para você que está chegando também conhecer um pouco mais da nossa igreja. Hoje eu quero conversar com você sobre o desafio de nós termos uma igreja, uma comunidade mais relevante. Uma igreja que responde às expectativas e aos anseios do lugar aonde ela está inserida, aonde ela está colocada. Tá bom? E eu separei um texto de Neemias, capítulo 1. Não precisa abrir a sua Bíblia, se você quiser abra. Mas se você quiser, você pode ver, nós vamos projetar o texto bíblico aqui na frente. Neemias capítulo 1, nós vamos ler esse capítulo e eu quero trazer uma palavra de desafio para a igreja dentro desse texto. Neemias capítulo 1, diz o seguinte: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. Eu lhes perguntei acerca dos judeus que restavam, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e as suas portas foram destruídas. Quando ouvi estas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor,
Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem os seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo, dia e noite, diante de ti, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus filhos que têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje este teu servo seja bem-sucedido. Concede-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era copeiro do rei. Até aqui. Esse texto é um texto interessantíssimo para os dias de hoje. Neemias era um homem de Deus. O que estava acontecendo com o povo de Israel? O povo de Israel tinha ficado cativo. Ele tinha sido tirado da sua terra e levado como escravo para a Babilônia. E lá eles ficaram por cerca de 75 anos. E não bastasse eles terem sido arrancados da sua terra, os babilônicos vieram e destruíram, acabaram com Jerusalém. Destruíram o templo, destruíram os muros, destruíram Jerusalém completamente. Eles levaram as pessoas que davam para trabalhar como escravo, e os outros eles mataram ou deixaram ali os doentes, as pessoas mais velhas, algumas crianças, eles deixaram ali. E eles foram e levaram o povo de Deus cativo para a Babilônia. O povo de Deus ficou por 75 anos lá, e depois de 75 anos o povo de Deus retorna para a sua terra. E quando eles retornam para a sua terra, Jerusalém está completamente destruída. Jerusalém está acabada. Neemias, ele não voltou com o povo. Ele tinha uma função importante na Babilônia, ele era copeiro do rei, ele tinha um cargo de confiança, e ele acabou ficando na Babilônia. Os irmãos dele, a família, voltaram para Jerusalém. E estavam passando por uma miséria, um desprezo terrível, porque estava tudo destruído, estava tudo acabado, tudo tinha virado monturo. E um dia, Neemias pede para que um dos seus irmãos venham até a Babilônia. E quando o irmão de Neemias chega na Babilônia, Neemias pergunta para ele: como que está a nossa terra? Como que está o nosso povo? E o irmão dele começa a relatar tudo aquilo que estava acontecendo, a situação, o caos que Jerusalém tinha se tornado, a destruição do povo de Israel, como que as cidades, como que a cidade, como que os muros, como que tudo estava destruído. Enquanto ele vai falando, Neemias, ele cai em prantos e começa a chorar. E ele se coloca em oração. E depois que ele ora por alguns dias, Deus o levanta. E ele sai da Babilônia, ele pede para o rei, ele sai da Babilônia e ele vem para Jerusalém com o propósito de reconstruir os muros. O que aconteceu com Neemias é que ele era um homem de Deus. E ele teve um chamado de Deus para trazer restauração para o povo de Israel, para ser relevante na sua época e na sua geração. Jerusalém estava com sérios problemas, e Deus levantou um homem para ser relevante. Hoje, nós estamos vivendo num país com sérios problemas. Nós temos famílias na nossa cidade com sérios problemas. Nós temos uma juventude com sérios problemas. Nós temos uma sociedade com sérios problemas, com muitas dificuldades. Nós temos idosos precisando de amparo, precisando de cuidado. Nós temos crianças sendo abandonadas, sendo levadas ao vícios,
padecendo necessidades. À nossa volta, às vezes bem pertinho da gente, tem uma família desestruturada, um lar que está destruído. E Deus, Ele tem nos chamado, como Deus chamou Neemias, Deus tem te chamado, tem me chamado, para a gente fazer a diferença, para a gente ser relevante no mundo que nós estamos vivendo. Pastor, o que significa ser uma pessoa relevante? Ser uma pessoa relevante significa você revelar as respostas de Jesus para as necessidades das pessoas em todas as suas dimensões. O que significa ser relevante? Ser relevante é você ser uma resposta de Jesus para as necessidades das pessoas. O que significa esta igreja ser relevante? Significa esta igreja ser uma resposta de Jesus para essa cidade. Ser uma resposta de Jesus para esta geração. Ser uma resposta de Jesus para as famílias que moram ao redor. Isso é ser relevante. É a igreja perguntar o que está acontecendo. E o que nós podemos fazer. O que significa você ser uma pessoa relevante? Porque a igreja é você. A igreja não é estas paredes. A igreja não é esta celebração, esse ritual que nós temos de vir à igreja, de vir aqui à comunidade. A igreja é você. O que significa você ser relevante? Significa você ser uma resposta de Deus. Não adianta nada a igreja ser muito bonita, a igreja ter muitas coisas, a igreja fazer muitas coisas, se ela não está respondendo às necessidades do seu tempo, da sua geração, às pessoas que estão à sua volta. Achei interessante uma pessoa que não é cristã. Esses dias eu estava conversando com ela em Londrina, e ela estava me questionando. Ela falou: pastor, tem uma grande igreja, uma igreja muito forte no centro de Londrina, muito grande. E em volta da igreja, nas noites, as pessoas ficam se prostituindo e ficam se drogando. E eu nunca vi os grupos da igreja que são tão felizes estarem ali na rua da igreja, na calçada da igreja, atendendo e procurando acolher aquelas pessoas. Uma igreja relevante é uma igreja que olha para o que está acontecendo. E ela entende o chamado de Deus para a sua geração. Jesus, por exemplo, quando Jesus estava aqui, Jesus contou uma parábola uma vez a respeito do bom samaritano. E Jesus conta que um homem estava jogado no chão, tinha sido roubado, tinha apanhado e ele estava sofrendo no chão, todo machucado. E aí passou o fariseu, que era um religioso, apegado às leis, conhecedor das leis. Ele passa, ele olha e ele vai embora. Aí passou um levita. O levita era o adorador, eram aqueles que cantavam na igreja, que tocavam. E ele passa, olha e vai embora. Aí vai passando um samaritano. E diz que o samaritano, ele vê aquela pessoa ali no chão. Ele para, ele se aproxima, ele deixa a sua agenda de lado para atender aquela pessoa que está padecendo, que está precisando de um amparo, está precisando de uma palavra, está precisando de um cuidado. E ele vai, pega aquela pessoa, coloca no seu cavalo e leva até um lugar, uma pousada. Ele tira dinheiro do bolso, coloca lá, diz: olha, paga, cuida das feridas, atende aquela pessoa e diz: olha, se ele ficar devendo alguma coisa até ele ficar bom, pode deixar comigo que eu vou ajudar. Uma igreja relevante é uma igreja que não fica apenas olhando para a sua agenda, mas uma igreja que é capaz de mudar a sua agenda quando alguém do seu lado está padecendo necessidade. Essa semana eu fiquei emocionado. A Simone chegou em casa, na quarta-feira, a Simone chegou em casa e eu falei: "Si, o que aconteceu?" Que ela estava emocionada. Ela disse: "Olha, eu fui hoje aquelas aulas de Muay Thai, aquelas coisas lá, essas coisas que as mulheres fazem, academia, essas coisas. E
Aí ela falou para mim, ela falou, eu estava conversando com um rapaz, e aí dali a pouco ele falou assim para mim, ele falou, você é a esposa do pastor Maurício? Ela falou, sou. E aí disse que o olho do menino encheu de lágrima e ele falou o seguinte, sabe de uma coisa? Eu, há uns 4, 5 anos atrás, ele falou o seguinte, eu estava numa depressão profunda, mas uma depressão profunda. E um dia, ele apareceu na minha casa e no meu quarto para orar. E fez uma oração por mim. E depois que ele fez aquela oração por mim, as coisas foram mudando. E eu entendi que aquela oração foi um ponto. Ele falou, eu entendi que aquela oração foi Deus trabalhando na minha vida. Deus estava trabalhando na minha vida. Agora o que eu achei interessante, irmãos, é que eu não lembro nem de ter ido lá. Eu lembro que um dia uma diretora de uma escola, que era parente desse menino, me ligou e falou, pastor, o senhor pode fazer uma oração? E eu fui na casa dela, eu fui ali, peguei a diretora e nós fomos à casa desse menino, fizemos uma oração. Foi uma oração. Não tive mais contato, mas fez diferença. Fez a diferença. E faz a diferença. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando, irmãos, porque Deus usa a tua vida. Você não sabe o quanto Deus já usou a tua vida, mas Deus, Ele usa a sua vida. É uma oração às vezes. Sabe, é um abraço às vezes. É um cuidado seu, às vezes, que você tem com alguém. É uma visita que você vai fazer. Ser relevante na vida de alguém. Deus tem nos chamado para sermos uma igreja relevante. E o desafio é sermos mais relevantes. Algumas coisas que nós aprendemos com esse texto, que eu quero desafiar a igreja, desafiar a minha vida, a tua vida, para a gente ter uma vida mais relevante. Primeiro, abra mais a mão do conforto, da comodidade e do controle. Abra mais a mão do conforto, da comodidade e do controle. Sabe, deixa Deus mexer com a tua agenda. Neemias, ele estava bem, ele era copeiro do rei, ele tinha um cargo de confiança, ele dormia no palácio, ele comia a mesma comida que o rei comia, ele bebia a mesma bebida que o rei bebia. Ele tinha um salário, ele era respeitado no palácio. Ele tinha conquistado um status, ele era uma pessoa importante na Babilônia. Ele tinha se tornado uma pessoa importante. Mas quando Deus falou com ele, quando Deus o chamou para ser relevante, quando Deus o chamou para cumprir um papel, para fazer uma obra, para fazer a diferença, ele não titubeou. Na mesma hora ele se prontificou e ele disse, Deus, eu estou aqui. Esteja disposto a abrir mão um pouco mais do seu conforto. Eu estava esses tempos ouvindo um pregador e ele disse que o maior inimigo da igreja é o conforto. É quando tudo está bem na nossa vida. Nós vamos nos acostumando ali no sofá gostoso da sala, na televisão, nas programações que nós temos. O maior problema do ser humano é o conforto, porque o conforto, a gente se acostuma muito rápido com o conforto. E depois a gente não quer deixar o sofá da nossa casa, não quer deixar a nossa chácara, o nosso sítio, a nossa casa, as nossas festas, as nossas viagens. Nós deixamos de ter a sensibilidade de perceber que nós somos chamados e que esse lugar que nós estamos hoje, essa vida que nós temos, é para servir e adorar a Deus na nossa vida. Neemias estava muito bem, ele era copeiro do rei. Ele tinha um livre acesso ao rei, ele podia ir e vir dentro do palácio. Todo mundo respeitava Neemias. Mas de repente ele recebeu um chamado de Deus. E qual que era o chamado de Deus? Neemias, agora você vai sair do palácio e você vai se tornar um construtor.
Você vai fazer o serviço de um pedreiro. Você vai ficar no sol, de nascer do sol até anoitecer, você vai ficar colocando tijolos, levantando os muros de Jerusalém, sofrendo a oposição e o escárnio dos inimigos. Mas você foi chamado por Deus para fazer a diferença. Então, irmãos, o que eu quero dizer para você é o seguinte: se Deus ele te chamou, abra mão do conforto. Abra mão, irmão, um pouquinho da sua comodidade. Está tudo tranquilo na minha vida. Se preocupe quando tudo está muito tranquilo. Nós temos que ter desafios. Deus está te chamando para alguma coisa. Deus está me chamando para alguma coisa. Nós somos chamados por Deus. Sabe aquela coisa de ter a vida no controle? A gente quer ter a vida no controle, né? Ah, está tudo no controle. Coloque a tua vida no controle de Deus. Estava tudo no controle na vida de Neemias. Estava tudo certinho. Tudo estava ajeitadinho. Mas Deus disse para Neemias: olha, Neemias, você vai depender de mim. Você vai depender da minha graça. Você vai sair do controle. Você não vai ter mais controle sobre a tua vida. É eu que vou controlar e vou conduzir a tua vida. Um homem de Deus, uma mulher de Deus que quer ser usado por Deus, ele vive na agenda de Deus. Ele cumpre a agenda de Deus e não a sua própria agenda. E Deus tem nos chamado para a gente sair do controle. Diz ali o texto bíblico, Neemias 1, versículo 2. Neemias, ele recebeu uma mensagem dos seus irmãos. Ele convidou o seu irmão para vir conversar com ele. E o irmão dele começou a relatar as coisas que estavam acontecendo. Então, eu quero desafiá-lo como igreja, como servo de Deus. Abra a mão. Abra mais a mão do conforto, da comodidade e do controle. Filipenses 2, de 5 a 8, fala sobre Jesus e diz que, na verdade, Jesus, o apóstolo Paulo, ele começa dizendo assim: tenha a mesma atitude que Jesus teve. Qual que foi a atitude que Jesus teve? Jesus deixou o seu trono, a sua glória, ele saiu da comodidade, ele saiu do conforto, ele saiu do controle, e ele veio viver nessa terra controlado pelo Espírito Santo. Ele veio viver nessa terra uma vida dependente de Deus. E o apóstolo Paulo, ele diz: olha, tenha a mesma atitude que Jesus teve, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas se esvaziou a si mesmo, se tornou servo, se tornou obediente e semelhante aos homens. Sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Tenha a mesma disposição que Cristo teve, a mesma maneira de viver que Cristo viveu, o mesmo jeito de pensar que Cristo teve. Jesus saiu da sua zona de conforto e ele se colocou no campo de batalha para servir a Deus. Segunda lição: tenha mais sensibilidade, ouvindo e vendo com a alma. Tenha mais sensibilidade. Diz que, o texto que nós lemos lá no versículo 4, diz que quando Neemias ouviu estas coisas, quando o irmão dele contou o que estava acontecendo, ele começou a chorar. E ele passou por dias chorando e lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Quando ele ficou sabendo do que está acontecendo, ele começou a chorar. E isto é você ver com a alma. É você ter a sensibilidade de perceber as pessoas, de perceber a dor das pessoas, o sofrimento das pessoas. Alguém está precisando da tua mão, do teu amparo. É você se colocar como instrumento de Deus, se colocar nas mãos de Deus e dizer: Deus, usa a minha vida, transforma, Deus, a minha vida. Versículo 2 e 3 diz assim: quando Neemias, depois que ele ora e ele vai conversar com o rei, ele vai pedir se ele pode ir para Jerusalém, fazer o trabalho que Deus pediu. Ele chega para o rei, e o rei diz para ele: Neemias, por que você está com o rosto tão abatido, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como eu não estaria triste, o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruína, e as portas foram destruídas pelo fogo? Como que eu não vou estar chorando, se tem crianças na rua que estão
sem comer. Nos sinaleiros tem gente sofrendo. Crianças que estão ali largadas, abandonadas. Se pelo mundo crianças são roubadas e eles abrem as crianças e tiram os órgãos das crianças e jogam ali as crianças ocas por dentro para vender os órgãos, como que eu não vou chorar? Como que eu não vou chorar se tem crianças de 5, 6, 7, 8, 9 anos que estão em trabalhos forçados, escravos, espalhados pelo mundo? Como que eu não vou sofrer se tem crianças que estão apanhando dos seus próprios pais, sofrendo dentro de casa? Lares destruídos, casamentos estão acabando. Como que eu não vou sofrer se tem gente passando fome e necessidade? Se tem gente que passa um dia inteiro sem tomar um gole de água? Como que eu não vou sofrer? Se tem gente que está tomando água suja? Como que eu não vou sofrer? Como que eu não vou chorar se as ruas estão cheias de prostituição? Se as drogas estão ganhando espaço na sociedade? Como que eu não vou sofrer? Como que eu não vou chorar? Se os lares, a casa do meu vizinho do lado, o lar for destruído, os casal se separou, os filhos foi cada um para um lugar. Como que eu não vou chorar? A igreja precisa ter sensibilidade, nós nos acostumamos com essas coisas aí, e as coisas estão nos nossos olhos e às vezes a gente não consegue perceber. O desafio da igreja é de ser uma igreja relevante. Como que nós não vamos chorar, gente, se da fila dos hospitais, se você vai aqui em Londrina, que é um lugar ainda, o melhor lugar do mundo, do Brasil ainda a saúde pública, na região nossa aqui, como que eu não vou chorar se você chegar ali do hospital agora, você vai ver que tem gente nas macas dos corredores, tem gente que não tem medicamento. Agora você imagina isso espalhado pelo Brasil, gente que está sofrendo dor hoje. Gente que está sofrendo hoje, que não tem, não tem às vezes alguém ali que se importa com ele. Gente que morre de uma enfermidade que poderia ser curada. Como que nós não vamos chorar? Como que nós não vamos chorar? Nós, igreja, precisamos ter a sensibilidade e ser uma igreja relevante para o nosso tempo. A igreja é o lugar da gente trazer os enfermos, os doentes, de trazer as pessoas que estão angustiadas, deprimidas, perdidas, desamparadas, e de acolher as pessoas. Igreja é lugar da gente ser luz, da gente ser sal, da gente ser instrumento de Deus. Mateus 9,36, Jesus, quando Jesus caminhava e ele olhava as multidões, ele tinha compaixão delas. No versículo 9, no capítulo 9, versículo 36, diz assim: ao ver as multidões, Jesus teve compaixão delas, porque elas estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. No tempo de Jesus tinha a igreja? Tinha. A religião dos judeus era uma religião forte? Era. Tinha muitos dogmas, era uma igreja muito importante. Mas era uma igreja que estava cega e não percebia o que estava acontecendo ao seu lado. Ser uma igreja relevante é você ser uma igreja que olha para o que está acontecendo. E quando você percebe o que está acontecendo, é porque Deus está te chamando para fazer alguma coisa. Deus está te chamando para fazer alguma coisa. Um dia uma pessoa aqui dentro da igreja falou para mim: pastor, está acontecendo isso, e a igreja não vai fazer nada. Eu perguntei para ela: a igreja não vai fazer nada? Porque se Deus falou com você, por que você está cobrando da igreja? O que você entende por igreja? Igreja somos nós. O dia que alguém estiver precisando de oração, você pode ir lá orar pela pessoa, para ela ser curada. Não precisa ser o pastor, um presbítero, um diácono. Você pode ir lá orar para a pessoa ser curada. O dia que alguém estiver passando um problema, você pode ir lá conversar com a pessoa, aconselhar a pessoa. Você é um instrumento de Deus. Você pode fazer a diferença. Precisamos nos compadecer da dor das pessoas. A terceira lição: torne mais indispensável, humilde e menos egoísta a sua vida de oração. Quanto tempo você passa orando por você e pela sua família? E quanto tempo do seu dia você passa orando pelas pessoas que precisam de oração?
Às vezes, irmãos, a nossa oração ela é muito egoísta, porque nós oramos apenas pela gente. Nós vamos nos lugares e queremos que as pessoas orem pela gente. É importante que as pessoas orem por nós, é? É bom que ore, é bom. Mas a oração, irmãos, ela tem uma relevância grandiosa quando nós começamos a orar pelas pessoas que estão precisando. Quando parte do seu dia, da tua oração, não é por você, é por alguém que está precisando. Quanto tempo do seu dia você passa em oração por alguém que está precisando de oração? Às vezes a gente está na igreja já faz tempo, mas a gente só está orando pela gente. Só está pensando na gente. É importante você pensar em você? É. É importante você orar por você? É. É importante você orar pela tua família? É. Só que comece, irmão e irmã, a interceder pelas pessoas que estão precisando de oração. Às vezes uma oração que você faz aqui no Brasil está abençoando uma pessoa que está lá na África. Às vezes Deus acorda pessoas aqui dessa igreja para orarem de madrugada. Uma irmã falou para mim esses dias: pastor, eu fui acordada 3:30 da madrugada para orar por alguém. Eu não sei quem, mas Deus falou que eu tinha que orar. E eu comecei a orar. E parece que ia queimando dentro de mim conforme eu ia orando. E orando para Deus abençoar, para Deus trazer livramento. Eu não sei aonde no mundo. Um dia lá na eternidade eu vou saber para quem eu fiz essa oração. Mas Deus me chamou para orar e eu intercedia. E cada vez que eu intercedia parece que eu tinha que interceder mais. Era uma batalha espiritual. Irmãos, comece a orar pelos outros. Comece a orar pela necessidade dos outros. Eu estou precisando de um emprego novo. Estou usando um exemplo. Faz de conta que você está precisando de um emprego novo. O Luiz está precisando de um emprego novo. E no dia da minha oração eu digo: Deus, o Senhor sabe a minha necessidade. O Senhor sabe que eu estou precisando de um emprego. Mas eu quero me lembrar aqui, Deus, do Luiz. Porque o Luiz também está precisando, a família dele também está precisando. E eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abra uma porta de emprego para o Luiz. Deus, eu estou precisando da tua cura. Estou precisando, Deus. Mas hoje eu quero interceder pela vida do fulano de tal, porque ele está precisando de uma cura também. E eu te peço que o Senhor toque na vida dele onde ele está. Como é bom, irmãos, quando a gente tem essa sensibilidade de não orar apenas pela gente, de não pensar apenas na gente, mas de colocar a nossa vida diante de Deus. Lembra de Jesus na cruz? Olha que exemplo maravilhoso, Jesus na cruz. Quando Jesus estava na cruz, ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão... Jesus estava cheio de dor. Jesus estava sofrendo. Jesus tinha tudo para murmurar, para reclamar. Mas ele decidiu orar pelas pessoas que estavam ali. Até pelos seus algozes, por aqueles que estavam fazendo mal para ele. Jesus chega a dizer para nós que nós temos que orar pelos nossos inimigos, por aqueles que nos fazem mal. Nós temos que aprender a orar pelo nosso próximo. A oração de Neemias foi uma oração relevante, porque uma oração relevante é aquela que ela ultrapassa o teu espaço, ultrapassa o lugar seu ali, ela atinge o lugar aonde o outro está. É uma oração que vai além de você. É uma oração humilde, porque é uma oração que reconhece que nós somos pecadores e que se estamos passando dificuldades é porque estamos colhendo aquilo que a humanidade plantou. Se tem gente sofrendo é porque estamos colhendo aquilo que foi plantado. Mas nós carecemos da graça de Deus e reconhecemos que há o amor de Deus para se manifestar na nossa vida e a gente se coloca diante dele. A gente diz: Deus, tem misericórdia da gente. Age na nossa vida. Neemias, ele não orou por ele. Você não vê Neemias orando por ele: olha, Deus, me ajude porque eu vou e eu quero que o Senhor me livre. Neemias não ora por ele. Ele ora pelo povo. Ele pede perdão, ele pede para Deus uma nova chance.
Já orou para Deus pedindo uma nova chance para você? Eu já fiz isso para mim. Deus, me dá mais uma chance. Eu já orei para Deus. Mas você já orou para Deus dar mais uma chance para a pessoa, para o seu amigo, para alguém que Deus colocou no seu coração? Deus, dá uma nova chance para Lourdes. Deus, dá uma nova chance para o Flávio. Dá uma nova chance para o Luciano. Dá uma nova chance, Deus. A oração de Neemias, do versículo 5 até o versículo 11, é uma oração, um clamor a Deus diário pela vida do seu próximo. É interessante porque Neemias, ele ora pelo povo, mas quando ele fala de pecado, ele diz: nós pecamos. Nós pecamos. Ele não diz assim: Deus, o Luiz está passando essa dificuldade porque ele pecou, porque ele errou, e eu peço que o Senhor abençoe ele. A oração de Neemias não é assim. A oração de Neemias é: Deus, nós pecamos, nós erramos, e eu peço que o Senhor restabeleça a terra do Luiz, que o Senhor traga perdão para ele, que o Senhor traga renovo para a vida dele, porque nós pecamos, Deus. Isso é compaixão, isso é sentir, sabe, a dor do outro. Tiago 5,16, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Não é a oração do pastor. Tiago 5,16. Não é a oração do pastor. É a oração de um justo. Quem que é justo? Aquele que pertence a Jesus. Nós somos justificados em Cristo Jesus. E a oração sua pode muito em seus efeitos. Quarta lição: aceite mais o chamado de Deus, se levantando para enfrentar os grandes desafios do teu ministério. Aceite mais o chamado de Deus. Para que Deus te chamou, irmão? Para que Deus te separou? Qual é o propósito de Deus para a tua vida? Você já descobriu? Qual é o chamado que Deus tem para você? Sabe o que é importante a gente pensar? O que os nossos vizinhos aqui pensam a respeito da nossa igreja? O que essa cidade pensa a respeito da nossa igreja? O que o teu vizinho lá na tua casa pensa a respeito de você como um cristão? Qual é o pensamento que ele tem? O que os teus colegas de trabalho pensam a respeito de você? Qual é o pensamento que os teus colegas de trabalho têm a teu respeito? Irmão e irmã que está aqui, eu quero dizer para você o seguinte: Deus, ele te levantou para ser um instrumento dele. Mas você precisa se colocar na mão do Senhor e dizer: Deus, eu quero ser usado para a tua glória. Eu quero ser usado, Deus, para o teu louvor. Ser uma igreja relevante, irmão e irmã que está aqui, é você assumir a tua responsabilidade, é você se colocar em pé. Neemias, ele conversou com o rei, ele pediu para o rei liberou ele. O rei falou para ele: você é louco de ir para aquele lugar está acabado. O que você vai fazer naquele lugar, Neemias? Está tão bom aqui, Neemias. Está tão bom aqui, Neemias. Por que você vai para aquele buraco? Porque Deus está me levando lá. O que você vai fazer lá, Neemias? Aqui você fica aqui, ó, nos aposentos do rei. Aqui você tem os melhores lugares. Aqui você toma banho de banheira. Aqui você tem ar-condicionado. Aqui você tem, sabe, a melhor comida. O que você vai fazer naquele buraco? Deus está me enviando para aquele lugar. Deus está me levantando para ir para aquele lugar. Eu digo para você, irmão e irmã, Deus está te levantando para fazer a obra dele. Então se levante, vai e faz. Se levante, vai e faz. Deus vai te ajudar no caminho. Torne a tua vida relevante, significativa. Dê um sentido para a tua vida. Construa uma história que vale a pena. Por último, eu quero dizer para você o seguinte: coloque mais a mão na obra.
seja mais encorajador. Coloque mais a mão na obra. Seja mais encorajador. Você vai descobrir uma coisa, irmão. Olha aqui para mim, você vai descobrir uma coisa. À medida que você vai fazendo as coisas de Deus, Deus vai fazendo as tuas coisas. À medida que você vai trabalhando no reino de Deus, que você vai cumprindo o propósito de Deus, Deus vai fazendo algo extraordinário na tua vida. Comece a trabalhar. Vem aqui na igreja, comece a servir a Deus. Tem tanta coisa que a gente pode fazer. Tem tanta coisa, há tantas coisas para fazerem. Não resuma a tua vida com Deus em vir à igreja, em sentar na cadeira, ouvir a palavra, ficar emocionado, voltar para casa, cuidar das tuas coisas. Tua vida cristã é mais do que isso. Não espere estar pronto ou um anjo descer do céu e aparecer para falar para você o que você tem que fazer. Aquilo que você percebe que está necessitado é o que você tem que fazer. O fariseu, quando passou, que viu o camarada no chão, ele ficou pensando, bom, mas Deus não mandou eu fazer. Mas o cara está no chão, está precisando. Não precisa um anjo descer do céu para falar que o levita passou a mesma coisa. Eu tenho um monte de coisa para fazer na igreja, eu tenho meus compromissos. Não, se tem uma necessidade que Deus te apresentou, você viu, você estava ali, você é o instrumento de Deus naquele momento para atender aquela situação. Talvez o teu olhar, porque a gente olha para a mesma coisa, só que cada um vê uma coisa, né? Cada ponto de vista é a vista de um ponto. Todos vocês estão olhando aqui para frente, cada um está vendo de um jeito, porque cada um está sentado num lugar. Então cada um de vocês está olhando de um jeito. Então olha que bonito que é o reino de Deus. Nós todos estamos olhando para a mesma situação. Só que de repente você olha e você percebe que tem crianças que estão precisando de apoio. De repente um outro olha para o mesmo cenário, mas ele percebe que tem casais que estão precisando de cura. Aí no mesmo cenário, alguém olha e diz, olha, tem jovens que estão precisando ser libertos das drogas. Aí um outro olha e diz, olha, nós podemos trabalhar o coração dos empresários dessa cidade para transformar essa cidade. Todos estão olhando para o mesmo cenário, só que a cada um Deus deu uma visão. E quando as coisas não estão sendo feitas, é porque nós não estamos aproveitando essa capacidade que Deus nos deu de olhar. E Deus vai te usar. Pastor, mas quem sou eu para falar? Tem algumas pessoas falam isso para mim. Quem sou eu, pastor, para... Você é um servo de Deus. E quanto menor você for, mais usado você vai ser. Deus não usa pessoas grandes. Deus usa pessoas pequenas. Deus transforma o mundo através de gente pequena. Gente humilde. Tem tanta gente importante para fazer, quem sou eu? Você é quem Deus escolheu. E Deus vai fazer algo grande através da tua vida. Eu concluo dizendo isso para você, irmão. Creia mais na palavra e na presença de Deus nesse teu novo caminho. Creia mais. Confie mais. Coloque a tua vida mais diante de Deus. Se firme no caminho de Deus, se coloque diante de Deus, diga, Deus, eu quero ser o instrumento das tuas mãos. O último texto bíblico que eu quero deixar com vocês é Neemias 2:20. Neemias, ele reuniu o povo quando ele chegou em Jerusalém para reconstruir os muros, e ele disse assim, o Deus dos céus fará com que sejamos o quê? Bem-sucedidos. O Deus dos céus fará com que nós sejamos bem-sucedidos. Olha que palavra tremenda, irmão, que Deus está dando para a igreja nessa manhã. Há um grande desafio nessa cidade, mas o Deus dos céus fará com que nós sejamos bem-sucedidos. O que nós precisamos é colocar a mão na massa. O que você precisa é ser Neemias. Deus está te chamando para o ministério de Neemias. O ministério de sair do teu lugar e de ser um instrumento da graça, da misericórdia e do amor do Senhor. Amém?